E nesta aula vamos juntar as rotas com os nossos controllers para receber os dados na view. Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula passada você entendeu como se cria rotas e views aqui dentro do Laravel. Hoje vamos aprender como criar controllers separadamente para dividir as responsabilidades de cada parte da nossa aplicação de forma correta, beleza? Ou seja, a gente vai fazer com que os nossos controllers recebam os nossos dados e repassem esses dados para as nossas views. Mas antes, galera, eu preciso que você curte aqui o nosso canal, ative as notificações aí para receber os nossos próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, que está aqui na descrição do vídeo, @programadorespartano. Então, sem enrolação, vamos para a aula. Na aula passada aqui a gente criou algumas rotas aqui para a gente brincar e aprender a como criar rotas. Também já criamos algumas views. E agora a gente vai começar a dividir o nosso projeto, fazendo com que essas variáveis aqui, ó, seja passada lá para dentro das nossas views. Para isso a gente vai ter que criar controllers que recebem essas variáveis e dos nossos controllers ele envia para nossas views. Então agora nós vamos ter que enviar esses dados que ao invés de ficar aqui nas nossas rotas, eles vão vir para cá, ó. Vai vir aqui dentro do nosso controller, a gente vai criar controllers específicos e esses controllers vão comunicar com as nossas views específicas, tá bom? Então tá, primeira coisa eu vou fazer aqui, eu vou dar uma apagada aqui nesses códigos para a gente começar a organizar do zero. Primeiro a gente vai ter a nossa home e dentro da nossa home, ao invés de a gente chamar aqui a nossa view, a gente vai ter que chamar um controller que vai manipular a nossa home. Então o que a gente vai fazer? Para isso a gente tem que criar um controller que vai receber os nossos dados, tá? Então como que a gente faz? Vamos primeiro aqui, ó, abrir o nosso terminal e vamos dar um Ctrl C para pausar a nossa aplicação e vamos criar um controller chamado homecontroller.php, tá? O que você pode fazer? Você pode copiar esse controller, por exemplo, e trocar as informações, ou você pode utilizar aqui o próprio prompt de comando para criar esse nosso controller. Para fazer isso, basta a gente digitar aqui php artisan. Aí a gente coloca make, dois pontos, e a gente vai falar o que a gente quer criar. A gente quer criar um controller e a gente vai dar um nome para esse controller. E o nome desse controller vai se chamar Home Controller. Pronto. Ele foi criado com sucesso. Se você observar aqui ó, na pastinha HTTP Controllers, aqui ó, vai existir o nosso Home Controller. E o que acontece aqui, galera? Agora, cada rota terá seu próprio controller, ou seja, dentro desses controllers terá uma função que a gente vai criar, ou seja, um método específico, que aqui nós chamamos de action, para lidar com determinadas rotas. Ou seja, então como a gente tem a nossa rota padrão aqui, barra, que é a nossa rota principal do sistema, que é a nossa página inicial, nós vamos ter que criar funções aqui dentro para manipular essas informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui com um action chamado index, por exemplo. Então vou colocar aqui ó, public function. Eu vou chamar de index essa nossa função aqui. O nosso action é o nome da nossa função que a gente está criando. Dentro desse index, por exemplo, eu vou dar um eixo aqui, ó. Eu vou falar aqui só para a gente ver se a informação está chegando até aqui. Só para a gente testar se nossos dados vão estar chegando até aqui. Pronto, depois que a gente criou aqui o nosso Home Controller, aqui dentro das nossas rotas, nós vamos ter que chamar o nosso controller que a gente acabou de criar. E para chamar é muito simples, basta a gente digitar aqui ó, use, e a gente vai colocar o caminho que ele está dentro de app, tem que ser maiúsculo aqui nesse caso, barra invertido, depois você vai colocar a próxima pasta que ele está dentro de http, barra controller, que é esse diretório que ele está. E depois a gente vai colocar o nome do nosso controller que a gente está chamando. O nome do nosso controller chama Home Controller. Então a gente vai colocar aqui Home Controller. E dar um ponto e vírgula no final. E agora para a gente chamar ela aqui, o que a gente tem que fazer? A gente não vai mais precisar chamar pelo método de uma função. A gente pode chamar esse nosso controller basicamente assim, ó. O nome do nosso controller que a gente acabou de criar, que chama Home Controller, tá bom? E depois a gente coloca aqui um arroba. Depois desse arroba, a gente vai falar qual que é a função, ou seja, o método que a gente vai estar chamando para estar manipulando quando ele cair dentro dessa rota aqui, tá? Então, no caso, chama index, que é a nossa action, beleza? Index. Vamos startar o nosso servidor com o nosso comando aqui, ó, php artisan serve, rodamos o nosso servidor, posso fechar aqui. Beleza? E assim, galera, se você estiver utilizando a versão do Laravel abaixo da 8.0, você pode chamar os seus controllers utilizando esta forma aqui, o arroba e chamando o seu action. No meu caso, eu estou com uma versão 8.0, se eu não me engano aqui. Então, se eu abrir aqui ó, e executar, ele deu um erro, porque na versão 8.0, o jeito de chamar um controller é diferente. Se você tiver com uma versão igual à minha, que é a versão 8.0, o jeito de chamar corretamente aqui ó, vai ser o seguinte. Ao invés de a gente chamar assim, vou abrir e fechar o colchetes aqui. Vou simplesmente colocar o nome do nosso controller aqui dentro. Eu vou colocar aqui ó, com Home Controller. E depois eu vou colocar dois pontos class
Vou dar uma vírgula e vou colocar aqui dentro dessa aspas aqui, simples, com o nome da nossa action que a gente criou lá na nossa função controller. Assim vai funcionar o nosso home controller. Então se eu executar aqui e atualizar, beleza, agora o controller recebeu dados até aqui. Então até aqui está funcionando corretamente. Beleza? Então fique atento a isso. Se você estiver utilizando a versão abaixo da 8.0, você precisa fazer desse jeito aqui. Se caso você tiver com a versão 8.0, você tem que seguir essa metodologia de escrita aqui, beleza? Se você acessar a documentação do Laravel no site deles, você vai ver que a versão 8.0, o jeito de chamar um controller é desse jeito aqui, beleza? Então se você tiver dúvida, basta acessar a documentação do Laravel, que também está aqui na descrição do vídeo. Então vamos continuar aqui, eu vou cancelar aqui e vou deixar aqui o nosso controller, home controller. Beleza? Então agora nós já temos uma rota que vai chamar o nosso home controllers e dentro do nosso home controllers agora a gente recebe os dados para fazer esses dados ser enviados para a nossa view. Vamos fazer isso agora. Eu vou apagar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável teste aqui só para a gente brincar. Vou criar uma variável chamada usuário. Eu vou colocar um nome de usuário qualquer aqui. Vou criar várias variáveis aqui, galera. O que acontece? Aqui embaixo do nosso Home Controllers, a gente pode chamar o nosso retorno aqui, chamando a nossa view, como a gente fazia na aula passada. Só que ao invés de a gente fazer isso lá dentro da nossa rota, agora não. A gente trouxe as nossas rotas aqui para dentro do nosso controller. Dentro do nosso controller, a gente está recebendo várias variáveis aqui, por exemplo, e depois a gente está mandando aqui para nossas views. E como que eu faço para mandar esses dados para nossa view? Muito simples. Eu posso vir aqui, por exemplo, e criar uma variável chamada dados. Dentro dessa variável vai receber um array. A gente vai receber os nossos dados e mandar os nossos dados para a view. Então vamos fazer aqui, ó. Nosso usuário, ela vai receber a nossa variável usuário. O nosso perfil recebe o nosso perfil. Aqui a gente criou um array com os nossos dados. E para a gente chamar esses dados é muito simples. Basta a gente dar uma vírgula aqui e passar o parâmetro dos nossos dados. A gente passa esses dados para a nossa view. Se a gente vir aqui agora na nossa view e para receber esses dados dentro da nossa view é muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, meu nome vou colocar 2 pontos. Vou abrir esses 2 símbolos de chave e vou pegar o nome da minha variável que está dentro do meu dados, que é usuário. Então vou pegar esse usuário e vou pôr aqui como forma de variável, tá? E se eu salvar, pronto, eu já estou pegando aqui o nome do meu usuário, beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou trazer todo mundo aqui. Pronto, eu trouxe todas as variáveis aqui, eu vou executar para a gente testar. Pronto, já estou pegando as nossas variáveis dentro do nosso controller. Agora vamos criar uma URL de produtos que vai receber os produtos cadastrados, por exemplo. Vamos criar aqui a nossa rota produtos. Então quando ele acessar /produtos, ele vai ter que chamar produtos controller dentro da nossa class. E vamos dar um nome qualquer aqui. Vamos colocar index também. Vamos criar uma função index. Então vamos agora criar o nosso produto controller. Como nós já temos uma view dos produtos, falta criar agora uma controller produtos. Então vamos abrir aqui, vamos criar uma controller. Basta a gente digitar php artisan make controller e o nome do nosso controller que a gente está criando, produtos controller. Pronto, ele já criou para a gente aqui em cima. Eu já vou também rodar o nosso servidor de novo. Já vou fechar. Beleza? E aqui dentro do nosso produto controller, vamos criar a nossa função index que a gente chamou lá, que é o nosso action. Então, beleza. Chamou. Vou até colocar aqui para a gente ver se está funcionando. Criado certinho, beleza. E aqui em cima a gente tem que chamar agora a nossa produto controllers que a gente acabou de criar, para a gente utilizar ela aqui, beleza? Então vamos salvar para ver se já está funcionando. Então se o usuário acessar o diretório produtos, pronto, ele já está na página de produtos, beleza? Eu já vou aproveitar e abrir as nossas view produtos para chamar a nossa view. O nome da nossa view chama produtos, beleza? Até aqui tudo bem. Se a gente atualizar aqui, beleza, página de produtos. Se eu voltar, eu estou na nossa página inicial. Vamos voltar para a nossa página produtos. Beleza, vamos criar um formulário aqui dentro para a gente poder receber esses dados de um formulário, tá? Então a gente vem aqui no nosso produtos.blade e vamos criar um formulário aqui dentro. Vou criar aqui um form, vou criar um form do tipo get, por exemplo. Nesse primeiro momento vamos começar com get, depois a gente faz um com post. Eu já vou apagar essa action aqui, porque a gente não vai precisar. Eu vou criar um formulário bem simples aqui, galera. Para criar um formulário aqui dentro do nosso Laravel, a gente precisa colocar essa tag CSRF dentro do nosso formulário para estar fazendo uma segurança maior nos nossos dados do nosso formulário. Então vou criar aqui um formulário bem rápido.
eu vou colocar o nome do nosso campo produto mesmo, tá? Eu vou criar um outro campo aqui. Vou criar mais um campo aqui, chamado categoria. E já vou criar também um botão aqui, com um formato de input também. Só que eu coloco o type dele igual a submit. Eu coloco um value aqui, salvar. Eu vou aqui em cima dividir, eu vou colocar um HR aqui, só para a gente dividir. E aqui embaixo também um HR, só para a gente dividir o nosso formulário. Então se agora eu salvar a nossa página de produto, pronto. E se a gente executar, o que acontece? Ó, como a gente está trabalhando com o método get, ele vai estar passando nossos dados aqui na URL, tá? Depois a gente vai fazer aqui sem estar enviando os dados pela URL, através do método post. Bom, como o método get aqui a gente está trabalhando, então a nossa URL tem que ser pelo método get que a gente está chamando. Então quando ele acessar o método get produto, ele vai acessar esse controller, especificamente a nossa action index. E como que a gente recebe os nossos dados aqui dentro? Como que agora os nossos dados estão vindo dinamicamente de um formulário, ou se a gente estivesse recebendo de algum lugar, de uma API, de alguma coisa, a gente tem que receber esses dados agora dentro aqui da nossa função que a gente criou. E para isso, o Laravel ele já tem uma função, ou seja, ele já tem uma classe própria para receber esses dados. Para a gente receber, basta a gente utilizar aqui o nosso request, que é essa função que já está pronta aqui para a gente. A gente vai pegar o nosso request, vai passar esses dados aqui, request, para dentro de uma variável que a gente pode chamar de request também. Tudo que acontecer aqui dentro, ele vai estar passando os dados para a gente aqui dentro dessa variável request agora. E como que a gente pega isso? Existem três formas de a gente pegar. A primeira forma que a gente tem para a gente pegar os nossos dados é a seguinte, eu vou comentar aqui, ó, a opção de jeito que você pode pegar os dados aqui é basicamente criando uma variável dados aqui que vai receber o nosso request. Dentro dela a gente pode pegar a função all, ou seja, pegar tudo. Quando a gente faz isso, a gente consegue pegar todos os dados que está sendo visto. Se a gente colocar aqui um print r, por exemplo, passar nossos dados agora, você vai ver que os nossos dados vai estar sendo recebido aqui dentro da nossa URL. Ó. Então se a gente passar qualquer informação aqui, os nossos dados está chegando aqui dentro desse nosso array. Então, por exemplo, eu vou criar aqui dentro, ó, vou colocar um eixo produto. Dentro desse produto, eu vou pegar o meu dado. Eu vou pegar o meu dado e quero pegar especificamente o meu produto, que é o que está dentro do nosso array aqui, produto. Beleza? Eu peguei esse campo aqui e chamei ele aqui. Se eu salvar, pronto, olha lá. Eu peguei o nosso produto, ó, mesa. Salvei. Pronto, eu já estou pegando a minha mesa aqui, que está vindo aqui da nossa URL. Beleza? Eu vou colocar essas informações dentro de uma variável chamada produtos, que vai receber produto. Vou colocar todos os campos do nosso formulário aqui, que é produto, preço e categoria. Produto, preço e categoria. E uma maneira que eu posso mandar esses dados lá para a nossa view, eu venho aqui, crio um array e passo cada dado para a nossa view. Então, por exemplo, o nosso produto vai receber o nosso produto. Preço vai receber preço. Categoria, que a gente dá um nome para ela aqui, vai receber a nossa variável categoria. Pronto, eu já passei dentro de uma variável aqui. Eu posso vir agora aqui dentro do meu Blade e criar aqui os nossos campos que estão sendo recebidos aqui. Vamos colocar aqui ó, uma label. Dentro dessa label eu vou colocar aqui ó, produto. Vou colocar o nome do nosso dado que está chegando, que no caso é produto, né? Dá um BR. Então, beleza? Agora, como eu já passei aqui cada variável, eu consigo estar pegando aqui dentro da minha view. Faltou colocar aqui, ó, variável, tá? Porque ele está pegando com forma de variável. Então, se eu salvar e executar, pronto. Então, eu escrevi mesa, cadeira de canto, preço, 18, categoria, teste. Salvei, pronto. Ele trouxe aqui para mim o meu produto, o meu preço e a minha categoria. Beleza? Então esse é o primeiro método que a gente pode fazer para estar buscando os dados dinamicamente aqui. Eu vou comentar tudo isso. Como que é a segunda forma? A gente vai criar então a nossa variável produto, que vai acessar o nosso request. E dentro do nosso request, em vez de a gente utilizar essa função all, a gente vai usar uma função chamada query. Aqui dentro você basta colocar o nome do campo que você quer buscar lá da URL. No caso, se você verificar aqui, ó, a URL chama produto. Tá vendo? Então, se você quer pegar esse valor da URL, você passa ele aqui dentro. Então, quando a gente colocou dentro de uma variável, basicamente aqui dentro já vai estar chamando essa variável produto. E assim você faz para chamar cada item. Então, você quer pegar o produto, o preço e a categoria. Então, se eu salvar e executar, como eu já estou passando ela aqui dentro, ó, beleza? Então, automaticamente vai ser exibida lá no nosso projeto. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, preço, qualquer coisa e categoria qualquer coisa.
salvei, pronto, funcionou do mesmo jeito. Quando a gente utiliza aqui o nosso query, ele vai estar acessando os valores que está dentro da nossa URL, beleza? Essa daqui é a segunda opção. Eu já vou também comentar e vou colocar a terceira forma que você pode estar utilizando para estar buscando os dados do formulário. E nessa terceira opção, galera, a gente vai estar utilizando agora uma função chamada input. Ela é utilizada quando você utiliza o método post aqui dentro do seu formulário. Ou seja, você não quer mostrar os dados na URL, então você quer estar utilizando o método post. Então, quando você troca para o método post aqui dentro, você tem que utilizar uma função chamada input. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Só que ao invés de chamar query aqui ou chamar all, vai ser input. Beleza? E aqui eu passo o nome do item que eu quero pegar. Eu quero pegar o produto, eu vou copiar tudo aqui. Só que ao invés de ser aqui query, vai ser input. Só que quando eu faço isso, galera, utilizando o método input, quando o meu formulário é do tipo post, o que vai acontecer? Vai dar um erro aqui. Eu vou mostrar para você entender o que é esse erro. Ó, eu vou dar um F5 na página, beleza? Se eu colocar aqui os dados, qualquer coisa que eu estou recebendo e dar um salvar, observa que ele vai dar um erro aqui. Por quê? Ele está falando para mim que o método post não é suportado, apenas o método get. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vir aqui dentro das minhas rotas e criar uma rota específica para o método post. Tá? Eu vou copiar isso daqui e basicamente ao invés de ser get, eu vou estar utilizando post. Porque agora a minha rota ela vai estar recebendo os dados quando ele acessar esse diretório aqui. Então quando eu acesso barra produtos, beleza? E eu coloco aqui um produto que eu quero receber, por exemplo. Ponho aqui qualquer categoria e ponho salvar. Observa que na URL não vai passar mais os parâmetros. Pronto, não passou os parâmetros. Ele ficou escondido porque ele está utilizando o método post, beleza? Então, utilizando o método post, você pode pegar o dado aí com a função input aqui. Uma maneira mais fácil de a gente ficar passando os dados para o nosso controller, ao invés de a gente passar tudo isso daqui, a gente pode colocar dentro de um array específico. A gente pode criar um array aqui e passar esses dados para ele. Então o que a gente pode fazer? A gente cria aqui um array chamado dados, por exemplo. Vamos colocar aí um array aqui. E dentro desse array, eu vou colocar os nomes de todos os meus itens. Por exemplo, vai ser produto. E esse meu item, ele vai receber isso daqui. Beleza? Dou uma vírgula e faço isso para todos os meus itens do meu formulário. Eu já posso comentar isso daqui, tá? Porque isso daqui a gente não vai utilizar. Eu já posso falar que isso daqui já é a opção 4, que é uma opção mais fácil para a gente manipular os dados e enviar esses dados para view. Então aqui dentro eu vou passar o meu preço, pegar o meu input preço, tá bom? E eu vou passar com o nome dele de preço. E depois já vou passar também a minha categoria. Tirar essa vírgula daqui e vou colocar a minha categoria, que eu estou dando um nome qualquer aqui. Vai receber o meu campo categoria, que é esse campo aqui. Beleza? Vou voltar lá. Que é esse campo categoria. Dou uma vírgula aqui para ficar tudo certo. E depois disso, a gente basta passar esses dados aqui para nossa view. Beleza? Vamos executar para testar? Vou colocar o nome do produto aqui, mesa, preço, tal, categoria, teste. Salvei. Pronto, funcionou do mesmo jeito. A gente não está passando dados na URL e agora ficou um jeito mais fácil de trabalhar, beleza? Então agora a gente já começou a organizar o nosso código, separar o papel de cada funcionalidade da nossa aplicação. Toda a regra de negócio agora vai estar aqui dentro do seu controller. Se você, por exemplo, precisar dentro do seu controller produtos, criar uma tela, por exemplo, de excluir produto, basta você vir aqui, criar uma nova função, public function excluir. Ela vai receber aqui uma variável, que a gente depois você pode passar essa variável, e aqui dentro você vai fazer o seu método de exclusão, que a gente vai fazer nas próximas aulas e futuramente vinculando com o nosso banco de dados para estar excluindo um item. E aqui dentro da sua rota você vai ter que criar a sua rota de exclusão de produto. Então quando ele acessar produtos barra excluir, e a gente coloca, sei lá, um ID aqui dentro, por exemplo, então você vai precisar acessar o seu controller, produtos controllers, e acessando a sua action excluir, que a gente acabou de criar aqui. Então a gente pegaria essa nossa action excluir e passaria aqui para nossa view. Então ao invés de ser index, agora é excluir, tá bom? E agora a gente vai estar passando um ID, por exemplo. E dentro do nosso controller agora, ele vai receber o nosso ID. A nossa URL produtos excluir ID através do nosso método get, né? Porque não vai ser envio de dados, vai ser agora apenas uma URL que vai ser de exclusão. Quando ele acessar então a nossa URL excluir, ele simplesmente vai ter que excluir o nosso excluir, tá?
Então a gente criou aqui uma função para excluir o nosso produto. Lá na nossa rota a gente falou que existe uma rota chamada get produtos excluir e o ID, que está sendo chamado dentro do nosso controller produtos controllers, especificamente na nossa action excluir. Tá? E quando ele cair dentro da nossa action excluir, ele vai ter que executar todos os comandos aqui de exclusão do nosso produto. Então se a gente acessar aqui, ó, produtos barra excluir e passar barra o nome do nosso item que a gente vai ser excluído, pronto, aqui dentro desse método ele vai estar executando a nossa exclusão do nosso registro. E depois a gente pode redirecionar novamente para a nossa página index, por exemplo. Isso a gente vai aprender ao decorrer das aulas aqui no nosso canal. Beleza, galera? Então, nesta aula você já conseguiu entender o conceito de controllers e passar variáveis lá para dentro das nossas views utilizando nossos controllers. Beleza? Então, valeu e até a próxima aula.